começar aqui com um assunto, um tópico quente, delicado, mas que a gente não pode deixar passar, né? Vimos um vídeo nesses dias aí, de um apresentador aqui da TV local, né? Um cara bem veterano, bem conhecido. Se você não viu esse vídeo, dá uma procurada aí, né? De uma afiliada de uma grande TV aqui da cidade, da região do litoral de São Paulo. E aí ele estava noticiando, né, um caso de feminicídio. Esse caso foi um policial militar, né, um militar que... um sargento do exército, na verdade, que matou sua esposa de 21 anos e a filha de 1 ano lá no Morro da Nova Sintra, aqui em Santos. Ele estava no ar ao vivo, fazendo um link ao vivo com outro repórter e uma delegada, e ele falou o seguinte: eu nomino essas mulheres como as famosas mulheres de malandro. Vão gostar de apanhar assim na casa do chapéu. Me perdoem, eu me permito a sinceridade. O que você achou dessa sinceridade, Lud? Assim, Flávia, sabe que eu fiquei chocada com esse caso? Eu recebi esse vídeo de um homem, né? Isso é muito bom, né? Porque, assim, são os homens se revoltando quanto a esse tipo de fala. O nosso objetivo nunca é no Juice cancelar, né? Ou acabar com a carreira, com a reputação de alguém. Mas, do outro lado, me assusta muito como a gente está na cidade mais feminina do país, com 54,7% de população feminina aqui em Santos, né? A primeira é Santos, a segunda é Salvador, são as duas cidades mais femininas do Brasil. E a gente naturaliza esse tipo de fala. Porque para uma pessoa como ele, né, falar isso, a gente está falando no caso do Luciano Faccioli, tá, gente? Para uma pessoa como ele, que é um cara veterano, super experiente, super querido, que está em muitos eventos sociais da cidade, né? Se sentir à vontade para falar isso é porque a violência de gênero está naturalizada. E aí você para e pensa, né? Pô, pega esse recorte. Do outro lado tem uma movimentação, né, da Prefeitura de Santos. Tem várias movimentações no sentido de gênero, né? Exatamente. Santos é uma das poucas cidades no Brasil que tem uma Secretaria dos Direitos da Mulher, né? Acho que vale a gente falar isso, mas a que eu queria destacar é uma mais recente agora, que a Prefeitura parece que está dialogando com a Unesco para falar de educação midiática, né? Exatamente. Que é super importante para os jovens e para as pessoas mais velhas que caem em golpe, caem em notícias falsas, enfim. Só que parece que a educação midiática tem que ir para o jornalista também, né? Porque isso é um problema de educação midiática. É uma ausência de letramento de gênero super alta, gente. E assim, disfarçado de opinião, de sinceridade, né? Tá normalizado porque principalmente os homens mais velhos, eles chegam com aquele papo. Ah, mas agora não pode falar mais nada. Ah, não pode nem tirar uma foto de uma mulher na balada e publicar. Não pode fazer isso. Não pode, né? Se um dia ainda pôde, por exemplo, na verdade, assim, e se um dia ainda pôde, vamos lembrar que era permitido fumar em lugares fechados há um tempo atrás. E hoje isso é inaceitável. Vamos então lembrar que era lógica. Permitido andar sem cinto de segurança. Sim, exatamente. Né? Vamos lembrar que os médicos recomendavam cigarro como tratamento de garganta na década de 60, né? Então, assim, sim, o mundo já teve absurdos normalizados, né? E se esses absurdos deixam de ser, que bom, é uma evolução da sociedade. E assim, de novo, gente, é muito importante a gente lembrar que não é sobre cancelamento, não é sobre abalar a reputação de uma pessoa. O que a gente precisa discutir aqui é um fato, não é discutir a pessoa. O fato é, existe uma naturalização de falas absurdas ligadas a mulheres. E eu vou dar um outro exemplo, Flávia, só para tirar e parecer que não é uma... nesse caso, eu vou me reservar a não citar o nome, porque é uma história que a gente ainda está apurando, tá? A gente já conversou sobre ela, que é um áudio que chegou no meu WhatsApp recentemente. É um áudio que circulou faz tempo, mas eu entendi os detalhes da história de uma maneira mais recente, onde uma pessoa da alta sociedade aqui de Santos está reclamando num grupo X, que provavelmente só tinha homens,
Eu não vou lembrar exatamente quais foram as palavras, mas basicamente o tom do cara é assim: mulher só enche o saco, né? Não quer fazer nada e quando abre a boca é para reclamar. Gente, sério. E aí ele finaliza o áudio falando uma coisa assim: só serve para abrir as pernas mesmo. Então, olha só. Tem um aspecto, tanto na fala do Luciano como nessa fala dessa outra pessoa, que é um homem, que coloca a mulher num lugar de objeto, né? E coloca a mulher num lugar de baixo nível intelectual. Porque quando o Luciano... E sem direito à opinião, sem direito à fala, exato, sem direito a nada, como né? se não fosse a vítima, né? Como se não fosse a vítima, exato. Por exemplo, vão gostar de apanhar assim na Casa do Chapéu. Ninguém gosta de apanhar, então assim, é subentender que a mulher é burra, né? Então, é bizarro, Flávia, assim, esse é o tipo de coisa que se normalizado, reflete na vida, no futuro das pessoas de uma forma gigante. E se você é mulher e ouviu essa fala e falou, mas tem mesmo mulher que gosta de apanhar, tem mulher que fica com o agressor, tem mulher que denuncia, mas depois tira o BO, enfim, né? Porque nesse caso que o Luciano Faccioli estava noticiando, já tinha tido um BO e a moça retirou, né? Então, talvez isso tivesse motivado a fala dele, né? Só para dar um pouco de contexto. Mas você que é mulher, tem que lembrar que, e você que é homem também, que existe um problema estrutural, exatamente, né? Não é porque você teve coragem ou condições de sair de um relacionamento abusivo que todo mundo vai ter, né? E não é uma briga para ver quem tá sofrendo mais, né? Não é uma competição, né? Quem é que sofre mais? É a mulher da elite que tá num casamento em que ela é infeliz, mas que ela tem uma dependência financeira? Sim. Ou é a mulher que tá, sei lá, da periferia que tá apanhando? Não é uma competição para ver quem sofre mais. Exato, Todas estão sofrendo por causa do machismo estrutural. Exatamente. E aí é só você olhar para dados, números, né, econômicos, né? Eu sempre falo isso aqui quando a gente está conversando nos corredores do Juicy Hub. Só 2% do capital de risco do mundo, do Venture Capital, vai para iniciativas de mulheres. No Brasil, apenas 31% dos cargos de liderança são ocupados por mulheres. Nos setores, estou falando globalmente, estudo do LinkedIn, tá? Saiu em março desse ano. Globalmente, se a gente for pensar, o setor que mais emprega, que mais tem poder econômico aqui em Santos, que é o setor portuário, no aspecto global, apenas 19% das lideranças são mulheres. Então, você vai olhar para os dados, esses dados nunca estão ao nosso favor. E aí a gente tem um momento da sociedade muito complicado de naturalizar falas como a do Luciano, porque você tem uma geração de baby boomers, né, que são os filhos do pós-guerra, digamos assim, né? Esses baby boomers, eles sempre foram os públicos que mais falavam que, por exemplo, o feminismo fazia mal, né? Só que hoje, Flávia, olha que curioso, os jovens, adolescentes, estão com esse discurso também, porque eles são submetidos cada vez mais cedo, através dos algoritmos das redes sociais, a conteúdos misóginos. Exatamente. Acabou de sair uma mega matéria no The Guardian sobre isso. Então, é assustador, cara. E é interessante, eu vi um vídeo hoje falando como é diferente, como esses algoritmos misóginos impactam de forma diferente meninos e meninas. Os meninos são impactados por uma narrativa de ódio às mulheres, de misoginia mesmo. E as meninas, elas são ensinadas a se odiar. Elas são levadas para conteúdos de distúrbios alimentares, de culto à beleza, né? Sim. Então, os meninos estão ao consumo. Olha só, gente, os meninos estão odiando as meninas e as meninas estão odiando a si próprias. Então, isso quer dizer o quê? Essa equação quer dizer o quê? É bem simples, um colapso, né, gente? É um colapso todo total. mundo está odiando as mulheres, né? Exatamente. Eu vou pegar aqui, Flávia, bem rapidamente a história do The Guardian, para quem quiser pesquisar mais, porque eu quando vi isso, foi uma matéria que saiu em fevereiro, foi isso? Eu vou ler rapidinho. Uma pesquisa descobriu que jovens
homens da geração Z, muitos dos quais reverenciam o influenciador de mídia social Andrew Tate, são mais propensos do que baby boomers a acreditar que o feminismo faz mais mal do que bem. E aí o título da matéria é Social Media Algorithm Amplifying Misogynist Content. Então são pesquisadores mesmo olhando isso. Foi um estudo da University College London e da University of Kent, mapeando aí esses dados e, gente, não trazemos boas notícias, né? Começamos sem trazer tão boas notícias assim, né? E vale lembrar que a gente também sofre esse tipo de violência todos os dias só por falar o que a gente pensa aqui, né? Assim, existe a violência no jornalismo, né, Flávia? Sim, o pessoal da JOR tem falado muito sobre isso, mas assim, é engraçado, né? Acho que vale trazer isso para cá. Se você mora em Santos, na Baixada Santista, tem o rolê das influenciadoras, que tem muitas mulheres, eu acredito que a maioria das influenciadoras sejam mulheres, né? Mas, ao mesmo tempo, quando você pensa em jornalismo mesmo, a gente tem muitas mulheres jornalistas, mas a gente tem pouquíssimos negócios ligados à produção de mídia e ao jornalismo fundados e liderados por mulheres aqui no território. Exatamente. Então, e em posições de liderança também são muito poucos, exato, né? As mulheres são a maioria nas faculdades e nas redações, em posições de entrada, e aí isso acontece em todas as profissões, né? Conforme vai subindo em vários setores na ladeira, diferentes, né? Exatamente. Queria ler alguns dos comentários aqui da galera que tá no YouTube com a gente. A Érica Dalbello falou: são muitos fatores para a agressão. A Nath Arcuri começou o canal dela depois de, como jornalista, averiguar que muitas mulheres continuavam com seus companheiros por questões financeiras. Perfeito. É bem importante isso, porque a gente pensa na violência, na agressividade, naquela violência física que causa problemas, né, sequelas físicas, ou que culmina num caso de feminicídio como esse, ou como o que a gente teve em maio, que também, não sei se vocês vão lembrar, né, mas foi um dia terrível para nós aqui em Santos, que o marido, né, também militar, entrou atirando numa clínica, num consultório, atirando na própria mulher, matou a mulher a facadas depois, e na própria filha, ele feriu a própria filha de 10 anos, né? Tem também o comentário do Vinícius: o respeito precisa ser ensinado desde cedo. Isso é o que faço com meu filho e incentivo minha filha a não permitir. Perfeito. Eles têm 7 e 9 anos. Isso é muito importante porque, assim, né? Eu vi um vídeo muito bom, eu não acho mais esse vídeo, eu nem lembro quem foi, mas assim, falando o quanto a gente precisava olhar com cuidado para os meninos, para os garotos, justamente por conta desse impacto de rede social, e saber que esses meninos, né, se não tiverem esse letramento e esse cuidado com eles, né, no fim das contas eles vão virar homens emocionalmente imaturos ou instáveis. Talvez eles não tenham um progresso na vida tão grande por conta disso, né? Se tornem absolutamente inseguros, né? Então é muito punk, já né? existe aí um termo que diz que existe uma epidemia da solidão masculina. Mas por que é essa solidão, né? Qual é a causa disso, né? Tá aí um assunto que a gente pode debater num próximo podcast. E assim, né, Flávia, eu pessoalmente, assim, o feminismo radical, né, é uma coisa que afastou muita gente do feminismo, né, a imagem do feminismo como feminismo radical, né, acabou afastando muitas mulheres também delas mesmas se letrarem para entender se estão no relacionamento abusivo, se não estão, como elas devem agir em determinadas salas de reunião. E a maior dica que eu dou tanto homens quanto mulheres, buscarem as histórias não contadas. Lendárias e Portuárias, aproveitando para fazer o jabá, é um desses exemplos, né? Porque não adianta a gente só construir imagens que estão mostrando pra gente. A gente tem que ir atrás das histórias também, né? E consumir cultura de mulheres, né? A gente teve esse mês passado o Festival Chiquinha Gonzaga só botando mulheres no palco. Não pode ter só mulher na plateia. Tem que ter todo mundo na plateia para consumir de empreendedoras mulheres, para consumir cultura, livros escritos por mulheres, prestigiar, né, também quem está produzindo. Vou ler mais um comentário aqui do Faz com Voz. O neoliberalismo necessita da cultura de ódio em várias frentes para permanecer soberano. Que foi isso que a gente falou, né? Isso aí. O ódio que permeia aí todos esses discursos, ele
ele faz a gente brigar entre a gente, por quê? Porque é um interesse, né? É, um interesse maior, né? O ódio às vezes dá mais dinheiro, dá mais atenção, né, gente?